Olá, está começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal hoje para conversarmos sobre as notícias que mudam a história do NFL Draft 2021 antes mesmo dele acontecer. Afinal, San Francisco 49ers, Miami Dolphins e Philadelphia Eagles fizeram algumas trocas que abalam a estrutura do próximo draft, certo, pessoas? Antes disso, vou pedir então já para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho da notificação para não perder nada do nosso conteúdo e principalmente espalhar o link desse vídeo pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, Insta, Twitter, enfim, ajude The Information a crescer e acesse nosso site theinformation.com.br. Todo o conteúdo do mundo da NFL tá lá. Começando falando um pouquinho então sobre a primeira troca do dia, né? Miami com São Francisco, né? São Francisco trocou a pick 12, a pick de terceiro round e a pick de primeiro round de 2022 e 23 pela pick de número 3 de Miami, ou seja, agora o São Francisco vai subir, é uma das equipes que está no top 3 do draft e claramente vai fazer isso para pegar um QB. Qualquer outra need que o time tem não vale a pena e os jogadores que vale a pena subir para pegar no top 3, os 49ers não tem essa need, né? Não tem need de tackle, não tem need de tight end, não tem need de linebacker. E é claro que vai vir QB. Qual QB vai vir? Então, a gente vai entrar na dúvida de ser o Zach Wilson ou o Justin Fields, né? Tem a hipótese do Trey Lance, mas é muito difícil. Pode acontecer, mas a gente não vai trabalhar com ela aqui nesse vídeo. Porque tá mais do que claro que a pick 1 vai ser o Sunshine, né? O Trevor Lawrence vai para os Jaguars. A pick 2, que é dos Jets, então deve ficar entre Justin Fields e o Zach Wilson. E a pick 3, então, vai ser provavelmente do QB que sobrar pro San Francisco 49ers. E aí os Niners também devem ter um QB favorito, mas também deve gostar do outro prospecto que acaba sobrando, seja ele o Justin Fields ou o Zach Wilson. Mas é claro que vai vir QB. Tá mais do que óbvio que o San Francisco 49ers fez isso para pegar o possível QB do futuro. Tá mais do que claro que o Jimmy Garoppolo não é o QB do futuro. E pelo menos São Francisco tem o peito de, eu errei, eu sei. Talvez ele fique mais um ano aqui, mas o Jimmy G não é o futuro. A gente vai pegar um cara mais competente. E tá mais do que acertado em fazer isso. Tu tem um time bom, um time que pode ser campeão no futuro. É um elenco muito jovem, um elenco muito talentoso e que tá sendo pago, tá começando a ter que pagar os jogadores. Então, investir num QB novo, um QB que talvez não seja tão caro, faz todo sentido para São Francisco. E assim, independente do QB que vir, vai ter mais chance de dar um futuro glorioso do que o Garoppolo tem hoje. Porque esse futuro glorioso, ele vai aumentar conforme o teto do QB que chegar. E ele vai ser um teto maior do que o Garoppolo tem de hoje, do seu teto, que está quase já atingido, e do piso do Garoppolo, que é um piso que né? E ainda é um QB que se machuca bastante. Então, o São Francisco admite que precisa de um outro QB. E faz muito bem isso. E se acertar, vai valer cada pique, cada centavo, cada esforço dado. Porque seu QB franchise não tem preço. E é um move para pegar o QB franchise. E isso deixa as coisas interessantes. Qual vai ser? Só o futuro dirá. Se ele vai ser bom ou ruim, só o futuro dirá. Mas é um move que precisava ser feito. E claro, pode errar. E pode acabar dando errado. Mas tu tem que arriscar. Se tu na NFL não se conforma e não tem a sede e a gana de vencer, tu nunca vai se dar bem. E os 49ers mostram que tem essa gana, essa vontade de, nós vamos voltar pro Super Bowl e a gente vai ganhar um próximo anel. Então, assim, bom move dos 49ers, gosto bastante da agressividade e, claro, pode dar errado. Mas só sem medo de arriscar e agora tem o potencial de pegar um bom QB pro futuro. Um mais pronto para esse ano, que é o caso do Justin Fields. Mas, independente do que acontecer, cara, seja Fields, seja o Zach Wilson, é um cara que vai dar e tem a chance de dar um futuro melhor do que o Jimmy Garoppolo. Bom, pessoas, vamos falar então agora sobre a segunda troca do dia, porque os Eagles e os Dolphins trocaram suas picks. O Miami desceu para 12 e logo subiu para 6, e a 6 dos Eagles virou uma pick de número 12. E aqui a gente vai falar primeiro da situação dos Dolphins, porque isso pode gerar algumas hipóteses. A primeira dela, a gente vai relembrar um pouquinho no passado, quando surgiu o rumor, o Watson trocado, o Watson vai para Miami pode enviar 3 escolhas de primeira rodada, é um time que o Watson gostaria de jogar. E assim,
Agora essa troca talvez fique um pouco mais palpável, apesar de todo o histórico recente das acusações do Watson por causa de abuso sexual. Mas na NFL a gente tem o Antonio Brown jogando e ele fez coisa pior já. A gente tem um vídeo do Tyreek Hill mostrando ele batendo na esposa e no filho, e ele tá na liga. E na NFL às vezes o talento te faz ficar dentro dela, apesar do que tu tenha feito fora. Então, não duvide de Watson ser acusado e culpado e ele ficar jogando na NFL. Isso pode acontecer. É uma realidade triste da NFL. Isso acontece muito. Então, é uma hipótese que pode acontecer. E essa hipótese da troca fica muito mais real. Porque agora Miami tem 4 escolhas de primeira rodada para talvez enviar para o Houston, Texas e conseguir fazer essa troca, que tem um limite máximo para acontecer até o dia do draft. Quando o draft começar, não vai fazer mais sentido fazer depois dele. Tem que ser um move feito antes. Então ela tem uma data de validade para acontecer. Depois disso, não faz sentido que ela aconteça. E Miami tem muito capital para conseguir trocar com Houston e ter o Deshaun Watson se eles não confiam no Tua Tagovailoa, QB que foi pego no ano passado e terminou o ano como titular lá em Miami. E é o que tudo indicava seria o titular para esse ano se não houver uma troca por Deshaun Watson, né? E assim, essa troca faz sentido. É pegar um QB maior, melhor, que já sofreu as dores de crescimento e que não tem uma grande diferença de idade, né? O Deshaun ele tem 25 para 26, o Tua ele tem uns 3, 4 anos mais novo, então não tem muita diferença de idade e vai ter uma grande diferença no que o cara já é dentro da NFL, certo? Então a troca faz sentido. E a outra hipótese, e que também pode acontecer, e tem mais chances de acontecer, para ser bem sincero, é que Miami primeiro trocou para acumular um pouco de capital, mas pro futuro do draft, né? Pô, agora vai ter a primeira escolha dos 49ers no ano que vem, em 2022 e em 2023, né? Isso é muito interessante. Mas porque estava seguro que conseguiria subir para trocar com os Eagles e não perder o cara que eles estão visando na 3. Porque então, provavelmente esse cara pode sobrar na 4, pode sobrar na 5 e vai sobrar na 6. A Miami deve ter uma certeza sobre isso. E aí então pode ser então o Penei Sewell para vir para tackle, o Kyle Pitts, tight end, né? E o Micah Parsons, linebacker. Qualquer um desses três vai ser um acerto muito grande de Miami, tá? Principalmente por ter acumulado picks para os próximos anos. E aí tu vai questionar essa pick se não for um desses 3 jogadores, certo? Então, Miami deve fazer isso. São 3 needs que Miami precisa. Se eu fosse apostar, eu iria dizer que iria com OL, com tackle, porque precisa reforçar a sua linha ofensiva e de um nome que chegue e já cause impacto agora para proteger o Tua Tagovailoa, né? Ou qualquer outro QB que possa vir numa possível trade, né? Mas eu acho que vai vir pique de tackle, eu acho que não vai ser trocado. Eu acho que o Miami vai acreditar no Tua e vai reforçar a linha para conseguir ajudar ele. Mas se vir um cara defensivo, como é o caso do Micah Parsons, e vir um alvo que é muito bom, chamado Kyle Pitts, também vai ser um baita acerto de Miami, não tem como contestar isso. Então, independente do que Miami fizer, já se deu muito bem e a gente tem uma genialidade sendo feita lá nos Dolphins. Quem diria que uma franquia que até pouco tempo atrás, que era chacota, hoje, cara, é pra aplaudir, porque o que Miami fez hoje não tá no gibi. É incrível o que Miami fez. Pegou um cara, o Laremy Tunsil, que vira um jogador com valor de 4 picks de primeiro round. Foi isso que Miami fez. Cara, surreal. É digno do filme Draft Day. Aliás, a gente tem textos sobre esse filme lá no site. Vai lá, confira, theinformation.com.br. Mas assim, cara, é coisa de cinema que Miami fez com as suas trocas. E pra fechar então o nosso vídeo, a gente vai comentar um pouquinho sobre os Eagles. Afinal, o time da Filadélfia desceu 6 picks, né? Agora tá com o pick 12. Mas tem reportes que a franquia tentou subir para conseguir pegar o Zach Wilson, faria uma trade-up para conseguir o Zach Wilson, só que não teve certeza que mesmo com esse move para 3 conseguiria adquirir o QB, então preferiu apostar em munir um pouco de capital, desce para o número 12, continua o seu rebuild e deve continuar com o Jalen Hurts sendo o QB. E aí, talvez gere algum atrito se esse rumor se confirmar, que tentou subir, os bastidores de verdade, a gente só vai ficar especulando certezas, só vai ficar dentro da franquia. Mas, cara,
Eagles tentando de QB de novo, tu fica com uma incerteza, pô, será que o Jalen Hurts não tem todo esse apoio lá? Já teve toda a confusão no passado com o Carson Wentz e ele. Então, assim, tempos nebulosos lá nos Eagles, mas o que importa é que, no final das contas, a certeza é que agora eles têm a pick 12, eles conseguem mais uma pick no meio do draft e vão se munindo, cara, vão conseguindo, fazendo uma reconstrução aos trancos e barranco. É um time que começou o ano sem muito cap, é uma franquia que tem muito dead cap para esse ano e já tem 15 milhões de dead cap para ano que vem, então precisa de jogadores jovens e jogadores baratos para montar um time, para tentar competir hoje principalmente com os seus rivais de divisão, né? Hoje o Eagles talvez seja o time dentro da NFC East que seja mais abaixo, então os Eagles vão tentando uma reconstrução que tem muitas dificuldades. Talvez a gente só vai ver os Eagles entrando nos eixos em 2023, quando a gente vai ter um peso muito menor do contrato do Carson Wentz sendo tirado do dead cap da franquia e com a aumentação, inventando palavra no vídeo, com o aumento do salary cap no mundo da NFL, com a saída da pandemia. Então os Eagles têm essa dificuldade, mas acaba sendo um bom move porque, cara, se mune de peças. Os Eagles têm várias needs. Claro que talvez vai deixar de pegar um jogador mais interessante da pick 6 para pegar na 12, mas o importante é que vai fazendo essa reconstrução. É um time que precisa de muitos jogadores, e jogadores que sejam jovens e baratos. Então é bom para os Eagles. No fim, quem ganha mais é o Miami. Quem pode ganhar mais nessa troca é o San Francisco 49ers, se o QB que eles pegarem se desenvolver e virar um franchise QB, como a gente imagina que todo time quer fazer. E os Eagles é aquele time que soma um pouquinho a mais, mas não ganha muito, ou se perde, não perde muito, certo, pessoas? Então, esse é o review dessas trocas malucas que aconteceram hoje. A gente tem uma mudança grande no top 3, né, que acaba interferindo em todo o draft. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Pode vir mais trocas, obviamente. O top 3 deve estar fechado nessas franquias. O San Francisco não vai trocar de novo. Os Jets não vão trocar de novo. Aliás, o rumor dos Patriots pensando em subir pelo Justin Fields também morre de pé, cara. Não tem mais sentido. Zero chances de New England conseguir o Justin Fields. Cara, tem que acontecer assim, ó, um terremoto com um furacão, com um meteoro, com os fins dos tempos, com um Armagedon acontecendo, porque, cara, os Jets não vão trocar pick 2 com os Patriots, independente do que New England enviar. Então, assim, muitas coisas mudam pro draft, muita coisa vai acontecer até o draft, e claro, a gente vai cobrir no nosso site, theinformation.com.br. Se inscreva no nosso YouTube, espalhe esse vídeo por aí. Quero saber o que achou dessas trocas. É um vídeo um pouco longo, afinal 3 times para um único vídeo por causa de 2 grandes trades hoje. Enfim, pessoas, era isso. Eu quero saber se você concorda comigo ou discorda da minha opinião. Nos comentários aqui embaixo, pode falar à vontade, marcar nas redes sociais, certo, pessoas? Enfim, tamo junto, valeu e tchau, tchau!